Agora, se tem essa galera que está mentindo, que está omitindo, né? E pela sua resposta, o que deu para perceber é que não existe, então, um aquecimento global. Não sei se eu me fiz, se foi exatamente isso que você respondeu, assim. Então, não existe o aquecimento global nesse sentido. Assim, vamos pegar os últimos 10 mil anos. As temperaturas baixaram. E aí chegou agora, eles criaram essa ideia de aquecimento global, saindo aí do ano de 1880, que é onde o IPCC faz uma referência de temperatura, para atualmente. Mas peraí, mas 1880 nós estávamos no mínimo dos mínimos solares. E aí você pega aí mais ou menos 140 anos e fala que a temperatura da Terra subiu 1 grau. Os dados são do próprio GIS da NASA, que é o Goddard Institute, que era um departamentozinho que ninguém dava nenhum valor, de repente ele ganhou uma fortuna de dinheiro para falar de aquecimento global. Aí você pega essas temperaturas, peraí. O próprio Arrhenius já tinha falado que a temperatura média do planeta era 15 graus. Aí o GIS falou que é 14. E aí falou que foi para 15. Eu falei, tá, então 1 grau Celsius em 141 anos dá 0,01 grau Celsius por ano. E, portanto, isso não é representação física, porque na atmosfera a gente só mede a primeira casa decimal. Então, quanto variou a temperatura? 0. Aí eles pegam década. Não, mas a década inteira variou 0,1. Aí eu continuo falando, mas peraí, 0,1 grau Celsius é uma coisa muito micro para você falar de 510 milhões de quilômetros quadrados, que é uma coisa muito macro. Aí você pergunta, o que vocês estão medindo? E se tem toda essa questão estatística de manipulação, professor Alexandre, quem é que lucra, então, já que não existe, de fato, esse aquecimento do jeito que eles estão falando? Quem será que lucra com essa ideia? Olha, o professor Ricardo já mostra que, assim, no nascedouro do negócio já tinha problema, né? E mesmo, vamos supor que mesmo que existisse um determinado crescimento aí da temperatura, a questão é, isso é antropogênico ou não? Foi criado pelo homem? A gente tem como interferir nisso? Porque a ideia que se passou desde pelo menos a década de 90, né, que isso começa... Ainda não se falava em aquecimento global até chegar naquele documentário que se coloca como rebelde, né? Uma verdade inconveniente. Do Greenpeace, esse? Não, o do Al Gore. Do Al Gore. Ele fez esse documentário assim, como se fosse algo, olha, tô trazendo uma verdade que ninguém quer falar. Só que ganhou o Oscar. Eu nunca vi, assim, algo fora do sistema, né? Que é o que ele queria parecer, um vice-presidente americano. Mas compraram a ideia, né? Então, mas o que já... Independente de se estivesse mesmo acontecendo, porque ele já mostra que até aí a gente tem dúvida. Não tem muito como avaliar. Essa história de... Perfeito, essa história de temperatura média, cara. É uma grande empulhação, né? Como você faz isso? Como, né? Não tem nem como fazer assim. Mas aí, mesmo que estivesse... Agora, isso é causado pelo homem? Porque todo mundo hoje em dia tem a ideia de que o homem é capaz de tudo, né? Até para fazer o mal a gente tem limitação. Né? A gente não conhece nem o nosso planeta, né? Você vê, a versão oficial diz que a Terra tem 12 mil metros, né? A circunferência. Então o raio teria 6 mil. 12 mil quilômetros, 12 mil, desculpa. 12 mil quilômetros de raio. Seria o raio 6 mil quilômetros. Quanto o homem já perfurou? 20 quilômetros, chutando alto aí, porque já era uma fenda lá, então eles já começaram o buraco num lugar que já era aberto. Então vamos lá, de 20 quilômetros para 6 mil quilômetros. Né? A gente não conhece nada. Isso é para mostrar, a gente não conhece aqui. Imagina o que a gente conhece do Sol, e como falar de temperatura na Terra sem entrar, né, nessas questões do Sol e desses números que a gente tem catalogado aí pela história. Então, por que isso? Primeira pergunta que faz é, por que os caras mentiriam isso? Qual que é o objetivo, né, por trás disso? Por quê? O primeiro deles é a diminuição das soberanias nacionais. Porque a partir do momento que você tem um pânico generalizado, né,
Você faz com que as pessoas aceitem ceder parte dos seus direitos, das suas liberdades, em troca de, olha, é uma Bem comum, né? comunicação de guerra, né? Olha, tá em guerra, então nós vamos... Reduzir o consumo, deixar de usar água, parar de Então, comer carne. Só que isso, a gente vê que como não pode estar necessariamente atrelado à ideia antropogênica, então deveria ter que se discutir assim, o equilíbrio disso. Peraí, os problemas que a gente vai ter, por exemplo, ao diminuir a produção de comida, que é o que a gente está vivendo hoje, uma coisa assassina que estão fazendo hoje, que de sobrepor as orientações para a preservação do clima à produção de alimento, meu. Tem que explicar isso para as pessoas, falar, olha, você acha então que a gente tem que preservar o meio ambiente mesmo que seu filho passe fome? Entendeu? E sendo que, quando você vai pesquisar, você fala que não... Você vê que, além de tudo, é uma empolhação, porque não vai preservar nada, não tem nada a ver com isso, porque tem um objetivo muito claro, que é geopolítico, né? Algo tem uma causa só, né? Aquela coisa aristotélica de ter causa formal, causa original, causa material, né? Pelo menos 4. Final. E causa final. Então, você vai ver que você vai encontrar uma causa de todo esse processo. A primeira, a material, a mais simples, que é ganhar dinheiro. Por quê? Tem um monte de gente... Indústria vegana, indústria não sei o quê. Não, por exemplo, uma coisa que o Dom Bertrand explica muito bem, acho que inclusive até aqui no Brasil Paralelo ele já falou sobre isso. O Brasil alimenta 1,5 bilhão de pessoas com a legislação mais restritiva que existe no agronegócio. Nenhum país da Europa segue as restrições no mesmo patamar que a nossa. Nenhum. Então imagina, e mesmo assim a gente tem uma eficiência no nosso agronegócio, que acho que os 2 únicos negócios que funcionam tão bem assim no Brasil é o agronegócio e o tráfico de drogas, né? Que é organizado o negócio, né? E aí a gente vê que mesmo com toda essa restrição, esses caras conseguem produzir comida para 1,5 bilhão de pessoas. Então, imagina quantos players do mercado de commodities, da agricultura, ou de carne, ou de outras coisas, têm interesse que a gente diminua a nossa produção. Né? Então, até aquele outro documentário que a gente fez aqui, a gente tratou bem disso, né? Como tinha interesses internacionais... a cortina de fumaça. Como tinha interesses internacionais na separação de território para demarcação indígena, para demarcação ambiental, para isso. Por quê? Porque ia reduzindo a nossa capacidade de produção. Sim. Então, já começa pela mais simples, dinheiro. Mas tem coisas mais complexas que a gente pode ir falando ao longo do... Vamos falar.